Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado pela atenção e vamos pro vídeo. A medida foi solicitada pela Polícia Federal em investigação que apura suposto crime de perseguição contra o ministro do Supremo, Flávio Dino. A Procuradoria-Geral da República concordou com a medida. As buscas foram autorizadas em endereços ligados ao jornalista em São Luís. Segundo a investigação, reportagens publicadas no site Blog do Luiz Pablo teriam divulgado informações sobre um veículo utilizado por Flávio Dino no estado. Para os investigadores, o conteúdo poderia indicar monitoramento do automóvel e exposição de dados relacionados à segurança da autoridade. Moraes, então, autorizou a apreensão de celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos para análise pela Polícia Federal. O material será periciado e um relatório das diligências deverá ser apresentado ao Supremo. Em nota, o jornalista afirmou que aguarda acesso integral aos autos e reafirmou o compromisso com o exercício do jornalismo e com a liberdade de imprensa. Marcília, é grave essa notícia que nós trazemos aqui nesse momento dessa busca e apreensão ordenada, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes contra um jornalista que publicou uma matéria ali a respeito de uso de veículos oficiais por parte do ministro Flávio Dino e família. Moraes não para. É impressionante. Ele não recua. Eu já disse isso aqui, vou usar a expressão que eu tenho ilustrado Moraes com ela. Se ele um dia se encontrar numa rua sem saída com o seu carro, ele bate no muro só para não dar ré. Esse é o Moraes. Prefere o muro e ele está indo para o muro, cada vez mais profundamente. Veja, tem uma matéria esse jornalista, esse Pablo, né, Luiz Pablo, fez uma matéria em 20 de novembro chamada, olha o título da matéria: Carro pago pelo TJ do Maranhão e entregue a Flávio Dino é usado por sua família em São Luís. Poxa, isso é um atentado à democracia? Me parece que não. Se isso ocorreu, tem que ser investigado. O Dino está acima da lei, Maranhão está acima do Brasil, o Moraes está acima do judiciário, tem que ser investigado. Qual é o problema dessa matéria? A reação do Moraes é enquadrar o jornalista no artigo 147-A do Código de Penal, que é crime de perseguição. Então, quer dizer, para o Moraes, o jornalista estava perseguindo o Dino ao tentar descobrir se ele estava usando a sua família irregularmente carro público. Quer dizer, uma loucura, carro oficial, crime de perseguição. Diz ainda o Moraes, na sua decisão, que ele compara a forma de agir do jornalista, diz o Moraes, a organização criminosa que foi investigada no inquérito das fake news. Organização criminosa. Diz ainda o Moraes, aqui aspas para a decisão dele, que o jornalista, com a sua forma, atentou contra o ministro do STF. Então ele ainda segue naquela narrativa de que criticar ministro é atentar contra a democracia, contra as instituições, contra o Estado democrático de direito, o mesmo blá 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 que nos fez reféns do STF e da caneta do Moraes todo esse tempo, desde 2019, quando o próprio inquérito das fake news foi aberto. O Moraes está acuado, o Moraes está nas cordas, o Moraes está com medo. Só que, enfim, determinadas pessoas, sobretudo quando tem algum parafuso meio desalojado, reage quando tem medo dessa maneira. Olha aqui, ele não percebe que é o reizinho nu. Todo mundo está vendo, é uma manobra diversionista. Ele ainda acredita que alguém possa vê-lo aí como o salvador da democracia brasileira. Todo mundo está querendo ouvir o Moraes explicando o contrato feito pela mulher dele. Todo mundo quer ouvir a explicação dele sobre o fato de ter se transformado, graças ao amor caro, num milionário, multimilionário. Ele ganhou dinheiro
com um trapaceiro. Aí ele fez um contrato, porque foi ele que fez, a dona Vivi não entende disso. Fez um contrato com um bandido. E a explicação é um pouco pior, quer dizer, a mulher dele foi para socorrer o Vorcaro com um código de ética, com normas, né, que ladrão vê como piada. E ele está agora tentando prender pessoas, perseguir, ele que persegue. Porque ou ele ainda acredita que é o chefe ou o gerente da ditadura do Supremo, ou ele não percebe que é visto aí com escárnio por quem tem mais de 5 neurônios. É isso. Piotr, agora uma coisa que me espanta é por que ele não vai atrás dos jornalistas do Globo que revelaram questões aí bastante graves, né, desse envolvimento dele com Daniel Vorcaro. Não estou aqui insinuando absolutamente nada, mas ele foi atrás do jornalista maranhense que publicou uma reportagem local ali a respeito do uso de carro oficial por familiares do ministro Flávio Dino. E, sobre o que interessa ele não fala. Sobre o que interessa não fala e também não age em relação aos jornalistas. E eu não estou aqui incendiando ou inflamando uma decisão, não, mas perfeitamente. Eu queria entender como é que ele enxerga determinados atos ali como uma crítica, né? Nesse caso como perseguição, no caso do jornalista Luiz Pablo Conceição, que tem um blog local, e no caso ali dos jornalistas que têm um alcance nacional, né? Como os jornalistas do Globo, por enquanto, até onde eu sei, não foram acionados. Bom, só em defesa do jornalista aí do Maranhão, você só faz trabalho investigativo se você ficar ali na porta de onde sai o carro da garagem do TJ do Maranhão para saber onde o carro vai. Isso não é perseguição, ele tem que saber, se ele não for lá, ele não investiga. A investigação é alguém que acompanha. Ele está sugerindo que aqui é um crime de Estado contra o Supremo Tribunal Federal, porque está vendo onde o ministro vai, e se o ministro foi e usou um carro irregularmente, é sobre isso que ele deveria investigar. Essa é a investigação. Não o trabalho do jornalista, tanto que há uma reação de mais jornalistas hoje no país com a notória preocupação de que o Supremo, veja só, agora eles descobriram que o Supremo está perseguindo jornalistas. Pergunta para o Consta o que aconteceu com ele tempos atrás, mas vamos lá. Agora, com relação ao Paula, e que você menciona, e o que a Paula está dizendo aqui, é o seguinte: por que bate no jornalista do Maranhão, com a força do Supremo de quem é dono da ditadura, né, que se imagina dono da ditadura, como mencionou Augusto, e não faz isso no Globo, porque ele tem medo do Globo? Bom, se ele só está respeitando o Globo e o trabalho e a liberdade de imprensa que tem os jornalistas do Globo, e ele tem que fazer isso porque isso é um direito constitucional do jornalista, ele não pode se imiscuir, por que ele está abusando então da lei no caso dos outros jornalistas, neste caso mais recente do Maranhão? Ninguém está sugerindo aqui que vá perseguir os jornalistas de O Globo. Aliás, nós mostramos claramente que o Vorcaro, defendemos que o Vorcaro permaneça preso, porque ele estava ameaçando o Lauro Jardim, de quebrar os dentes do Lauro Jardim, como mencionou Marcília há pouco tempo atrás. Aqui, em relação à investigação, as informações que o Lauro Jardim tem mostrado e também outros repórteres. Agora, por que essa diferenciação? Acho que o ministro poderia explicar. Até porque a denúncia dos 129 milhões não veio do jornalista do Globo, do contrato do Vorcaro com o escritório da esposa dele. Veio exatamente do Globo, não veio lá do Maranhão. Deixa eu ouvir o Consta, que o Piotr lembrou bem, né, Consta? Você teve as suas redes sociais, suas contas bancárias bloqueadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E quem dera fosse só eu, né? Que era um caso isolado, uma perseguição pessoal, sei lá, foram vários, né? Foram vários jornalistas nesses últimos 7 anos perseguidos e só agora parece que tem alguns colegas nossos aí de profissão descobrindo isso, né? Alguns ainda preferem chamar de um blogueiro do Maranhão e tudo para diminuir um pouco o impacto, né? Não, é uma perseguição a um jornalista que, como meus colegas de bancada já colocaram, estava fazendo o seu trabalho, um trabalho investigativo que trouxe à tona uma informação incômoda para o ministro Flávio Dino, né? Ficar usando carro para familiar e tudo é um negócio que é o mau uso ali da coisa pública, dos nossos recursos, nossos impostos. Ele não pode fazer isso, né? Então, o Alexandre de Moraes não quer que se faça mais jornalismo se incomodar ministros, colegas seus do Supremo. O Alexandre de Moraes não vai recuar
ele não vai recuar. Algumas medidas pontuais, ele arquivou o caso do Elon Musk, arquivou o caso do Monark, ele não vai recuar, esquece isso. Parece que já acabou agora de vetar a visita do emissário do governo Trump a Jair Bolsonaro na prisão. Quer dizer, esse sujeito ele tem inclinações à psicopatia. Ele, quando está acuado, quando está se sentindo pressionado, ele dobra a aposta. Né? Claro, ele ainda não colocou Malu Gaspar, Lauro Jardim em inquérito do fim do mundo, porque ele sabe, ele pode ser maluco, mas ele não é burro. Ele sabe que comprar uma briga dessas com a Globo agora pode ser o fim para ele. Né? Então ele está indo pelas beiradas, digamos assim. Mas não tenha dúvida de que em algum momento ele vai agir nesse sentido. E eu lamento profundamente, né, a sonolência desses colegas que ficaram hibernando 7 anos, até alimentando o monstro, e agora se mostram perplexos. Quer dizer, não sabiam que a água ia bater no bumbum de todos? Está oferecendo aí mais motivos, o Moraes, para que seja eleito um Senado capaz de fazer com que ele recue. Ele não vai recuar, agora ele vai ser empurrado por um Senado que tenha uma maioria formada por gente decente e corajosa. Só isso. Marcília, para fechar? Para uma questão, inclusive, de fato aqui, a gente atualizar a audiência, na busca e apreensão que foi determinada, porque teve isso ainda, né? A gente passou pelo fato, mas houve uma busca e apreensão determinada pelo ministro Moraes ao jornalista, e não apenas ao jornalista. E tem um ponto ainda na decisão, olha isso, que o Moraes diz que as reportagens sobre o carro oficial do TJ do Maranhão provocou no ministro ameaças à sua integridade física e psicológica. E, além disso, determinou, e essa, não sei se a gente tem a imagem, nessa busca e apreensão, ainda o Moraes autorizou que houvesse busca pessoal em qualquer pessoa que estivesse no recinto no momento da operação. Que vocês percebam aí pela decisão que, ou seja, se estivesse lá você, se estivesse sua mãe, no recinto que estivesse o jornalista, qualquer um é culpado, qualquer um é alvo do ministro Moraes. O vendedor de algodão doce também. Todo mundo entra na canetada do Moraes. Quer dizer, é esse tipo de postura abusiva, excessiva, absolutamente ilegal, inconstitucional, indecente do ponto de vista jurídico e humano, porque busca e apreensão, isso sim causa e desestrutura psicologicamente e fisicamente até as pessoas, aí tudo bem. Aí ele acha que isso pode fazer em qualquer um. Quer dizer, qualquer um que estivesse no recinto em que o jornalista fosse encontrado, passava pelo rapa do Moraes. Levaram celulares também. Né? Celulares, notebooks, sigilo da fonte. Foi tudo por água abaixo. Enfim, a devassa do Moraes autoritário, com suas posturas e condutas ditatoriais, aquilo que nós temos visto desde 2019 está de volta. Bom, 19h35, Oeste. Alô, fala meu pessoal, estamos aqui na Conexão Política Internacional. Governo Trump avalia retomar sanções contra Moraes com base na lei Magnitsky, diz portal. Discussões ocorreram dentro da administração americana e envolvem críticas à atuação do ministro do STF em decisões tidas como ilegais. O governo do presidente norte-americano Donald Trump avalia a possibilidade de voltar a aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal STF com base nas chamadas Lei Magnitsky. A magistrado havia sido alvo dessa medida em junho de 2025. A decisão expôs as restrições para Moraes realizar-se negociações ou utilizar serviço de empresas americanas, além de determinar o congelamento de eventuais ativos ou propriedades dos Estados Unidos. A sanção também foi entendida a advogado Viviane Garcia de Moraes, mulher do ministro Alex, Instituto de Estudos Jurídicos, entidades vinculadas em dezembro
mesmo ano, porém, em aplicações de penalidades foi suspensa. Segundo relatos de fontes ligadas à administração americana, discussões sobre uma eventual retomada das sanções ocorrerá em longo dos últimos meses entre o governo dos Estados Unidos. Dentro da estrutura do Departamento do Estado responsável pelo encaminhamento, temas relacionados ao Brasil, a atuação de Moraes em acesso semi-terra-embate nomeado para o cargo de fim de fevereiro, ele já exercia influência sobre a política externa da administração Trump em relação ao Brasil desde o início do atual mandato de republicano em janeiro de 2025. Nesta terça-feira, dia 10, Alexandre de Moraes autorizou derrair entrevistar o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua cela chamada Papudinha em Alá, 19 Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizado dentro do complexo penitenciário da Papuda em Brasília. Durante a viagem ao Brasil, debate também deve se reunir com outros políticos com oposição em Brasília. Em agosto do ano passado, o assessor americano criticou Moraes publicamente em publicações nas redes sociais. A oposição afirmou que o ministro seria a principal arquiteto do complexo censura e perseguição direcionada a Bolsonaro e seus apoiadores. Então é isso, pessoal. Magnífico de volta a Moraes vai cair na Magnífico. Provavelmente nos próximos meses aí Trump vai anunciar Magnífico a Moraes de novo e vai cair todos os ministros, provavelmente Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Flávio Dino aí, e Flávio Dino tinha que ser o primeiro, né? Depois de Moraes, Flávio Dino tem que ser o primeiro. Flávio Dino intrometendo todas as decisões aí da PF para tentar esconder aí as investigações do Daniel Boccaro. Toffoli também aí tá na mira da Magnífica. Até Toffoli também, até não. Toffoli tem que estar na Magnífica por corrupção. Corrupção. Todos aí que todo mundo tá tentando esconder o Banco Master aí, porque tem envolvimento de todos os ministros aí, Dias Toffoli, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Toffoli e Moraes. Praticamente é um escândalo imenso em todos esses ministros estarem envolvidos aí com esse esquema. É um trem que não tem nem como falar. Mas aí a gente tem essa bela notícia que o Departamento dos Estados Unidos estão prestes a anunciar a Magnífica de volta aos ministros aí. Então, muito obrigado a todos e vamos para o próximo vídeo.